Ok. Bom, vamos tentar continuar então. Então vamos fazer uma revisão. Thaís, você cuidado que eu acho que se você bater no fio, vai movimentar ali, tá? Não, mas é bom que eu pelo menos consigo ver a hora que traz. Então vamos fazer uma revisão. Meu povo, nós vimos o conceito de trabalho de uma força, tá? Conceitualmente falando, trabalho é o seguinte, quando eu pergunto qual é o trabalho da força F, eu estou perguntando quanto de energia essa força tentou transferir para o corpo. Tá ok? Mas aí a gente não sabe o que é energia. O que é energia? É aquilo que é transferido pela força. Para de conversar, pelo amor de Deus, eu desconcentro. Olha, desconcentro mesmo. O que é energia? É aquilo que é produzido pelo trabalho de uma força. Só que não sai, porque é só uma questão matemática, então a gente vai entender trabalho como sendo o resultado da ação de uma força no espaço. Em geral, trabalho é a integral ao longo de um caminho desse produto escalar aqui. F escalar ds. E aí vocês podem me dizer, com toda razão, professor, mas nós não sabemos calcular a integral de caminho. Integral de caminho apenas no cálculo 4. Como que eu vou calcular a integral de caminho? Então, aqui, no cálculo 3, vocês, então. Aqui nós não precisamos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular integrais ao longo de linhas retas. Tudo bem? Então, se for integral ao longo de uma linha reta, o trabalho é simples. Ele é integral desde a posição inicial. Essa linha reta a gente pode considerar que é o eixo X, o eixo Y ou algum outro. X inicial a X final de F de X dx. Aí você pode perguntar, professor, mas por que agora, já que ao longo de uma linha reta, não foi necessária a notação de produto escalar? Porque se o trabalho é ao longo de uma linha reta, ou larga esse celular, pelo amor de Deus, a força ou é paralela ao deslocamento, ou ela é oposta. E aí, nesses casos, ao invés de eu trabalhar com o produto escalar, eu assumo que a força pode ser ou positiva ou negativa. Só que eu quero que esteja claro. O que é isso daqui para vocês, por enquanto? Apenas matemática. Você não consegue, gente, você não consegue explicar para uma criança de 5 anos o que é energia. Você pode só ir pela epistemologia da palavra, que energia é relacionado a movimento. Relacionado a movimento, é epistemologia. Tá certo? Tudo bem? Para nós, por enquanto, energia é um artifício matemático para simplificar a resolução de problemas de física, para entender problemas da natureza. Tudo bem? Não problema de resolver exercícios, não. Problemas de entender a regularidade dos fenômenos naturais. Isso são problemas de física. De acordo? E aí nós vimos, meu amigo Hugo, que o seguinte: cada força da natureza realiza um trabalho diferente. Cada força da natureza produz uma quantidade matemática diferente. Essa quantidade matemática diferente produzida pelo trabalho de cada força, eu vou dar um nome. Por exemplo, nós vimos, matematicamente, que o trabalho da força resultante produz uma certa quantidade matemática. Como que a gente batizou essa quantidade matemática? Energia cinética. Todo mundo de acordo? Tudo bem? Então a gente diz que o trabalho da força resultante produz essa quantidade matemática que é a energia cinética. Portanto, Thaís, vamos ver se você já está boa. O que é energia cinética? Não, você daí está falando que é variação da energia cinética. A minha pergunta é, o que é energia cinética? Não, aí vocês estão me dando a equação. Não. Peraí, gente, peraí, para. Eu vou fazer o seguinte. Imagine que eu chego e falo assim, hoje nós vamos aprender sobre esbriefs. Esbrief é quando você pega um chong. A variação de um strong Nellis. Não adianta eu ficar respondendo a pergunta com termos que eu sequer entendo.
Olha o que vocês já me falaram. Energia cinética é variação da energia cinética. Uma coisa é variação dela mesma. Vamos lá. Vamos tentar produzir. Aí é uma questão de raciocínio mais filosófico. O trabalho da força resultante produz uma quantidade matemática. Essa quantidade matemática do que eu batizei? Energia cinética. E se produz, quer dizer que ele variou. Produz ou retira. Variou. Então ele produz ou retira uma quantidade matemática que a gente batizou de energia cinética. E aí a minha pergunta agora, e é só com essa frase, vocês têm que se basear nessa frase para responder. Não pode correr para energia potencial. Tá? O que é energia cinética? Baseado nessa última frase. É aquilo que é produzido pelo trabalho da força resultante. Eu não posso falar que é aquilo que é produzido pela força resultante. Porque nós vamos ver mais para frente que a força resultante produz uma outra quantidade também, chamada momento linear. Só que o momento linear é o que é produzido pela ação da força no tempo. E trabalho é o que é produzido pela ação da força no espaço. Tudo bem? Então, vamos tentar de novo para ficar bonito na gravação, todo mundo falando junto. O que é energia cinética? O que é produzido. Mas eu também quero que vocês sejam críticos. Alguma pessoa entenderia praticamente o que é isso? Não. Porque a próxima pergunta seria, tá bom, o que o trabalho da força resultante produz? Não, mas aí você consegue explicar. Força resultante, resultado da ação de trocentas forças que atuam num corpo. O trabalho dela é o resultado da ação dela ao longo do deslocamento. Porque a gente está tentando dar respostas para uma grandeza, aí agora a definição é minha, não é em livro, que é puramente matemática. Só que eu tenho que deixar claro, isso é a minha interpretação. Minha interpretação. Vocês podem ler em diversos livros e criar uma interpretação de vocês. Tudo bem? Então, para mim, energia cinética é aquilo que é produzido pelo trabalho da força resultante. Mas por que essa minha interpretação, eu acho ela satisfatória? Bom, um dos motivos é que eu sou matemático. E eu entendo a matemática como a linguagem, para quem é cristão. Eu acho que se Deus fez o universo, a primeira coisa que ele criou foi a matemática. Galileu dizia, Deus escreveu o mundo seguindo leis matemáticas. Olha que frase bonita. E qual é a tarefa do homem? Decifrar a linguagem, ou seja, a matemática, entender matemática, tentar desvendar a mente de Deus. É muito bonito, né? É muito bonito. Pode não parecer, mas eu particularmente eu sou ateu, tá? Mas eu acho muito bonito as ideias cristãs, assim a gente não acho que precisa existir uma separação entre ciência e religião, dá pra gente casar tudo isso, tá? Não necessariamente. Por quê? Deixa eu explicar. Religião é questão de fé. Fé é axiomático. Você não contesta. A ciência está aí para ser contestada. Não, mas eu acho que algumas pessoas começaram a estudar a ciência para contestar a fé. E aí acabaram descobrindo a fé. Então, mas a gente não pode tomar a exceção como regra. Algumas pessoas. Outras pessoas abandonaram as ideias religiosas justamente por estudar. Eu não acho que você vai falar mais. Entendeu? Não, então, por quê? Não vai ser o seu caso, e eu nem quero que seja, porque fé é uma questão axiomática. E nem é a minha intenção, por isso que eu vou sempre citando. Vou dar um exemplo. Você sabe, olha só, gente, eu saio da aula direto. Vocês sabem quem propôs a teoria do Big Bang? Um padre católico, chamado Sr. George Lemaitre. Como que ele fez? Ele analisou o trabalho do Einstein. O trabalho da relatividade do Einstein, quando você olhava para as equações, e olha só, de novo a matemática. O trabalho do Einstein é pura matemática. O Lemaitre deu uma interpretação que é o seguinte, olha, se as ideias do Einstein forem corretas e nós já temos indícios experimentais que elas são corretas, então o universo está se expandindo. Aí é só você pensar, se o universo está expandindo,
Amanhã o que acontece com o universo? É maior que hoje. E ontem? E anteontem? Ou seja, se você for voltando no tempo, vai existir um momento que o universo era um único pontinho. Era um único pontinho. E aí, a partir desse momento, algo aconteceu para que se iniciasse. O termo Big Bang, e isso era visto pelas equações matemáticas do Einstein. Sabe o que o Einstein falou para o George Lemaitre? Sua matemática é boa, mas a sua física é abominável. Porque, por questões religiosas, muito provavelmente, o Einstein não acreditava na ideia de que o universo precisasse ter um começo. O Einstein acreditava que o universo era imutável. Então ele desconfiou das próprias equações por uma questão religiosa. E aí ele falou assim, cara, deve ter algum... Porque ele reconheceu que as equações levavam a isso. Então ele falou assim, deve ter um erro nas minhas equações. E aí ele passou grande parte da vida para achar o erro, que ele achava que existia uma constante, que ele batizou de constante cosmológica. No fim da vida ele fala assim, um dos maiores erros da minha vida foi a busca pela constante cosmológica. Entretanto, como Lemaitre era padre, as ideias dele não foram, olha só, a questão preconceituosa, as questões dele não foram aceitas pelo mundo da física. E o termo Big Bang foi criado de maneira pejorativa, porque não existe nada de grande. Se tudo era um pontinho, o que tem de grande? Isso nasceu de termos pejorativos de outros físicos. O universo nasceu de uma grande explosão. Tirava um sarro do George Lemaitre. Entendeu? Entretanto, teve um experimento para ver negócio de telecomunicações, antenas de telecomunicações, não tinha nada a ver com física, que estava tendo uns ruídos na telecomunicação. E aí 2 engenheiros físicos, trabalhando para resolver esses ruídos, achavam que tinha cocô de pomba, mataram todas as pombas que estavam na região. Não encontrava de onde vinha o ruído. Só que aí chegou um momento que eles começaram a falar assim, cara, vamos ver de onde vem esse ruído? Analisando essa radiação, calcularam o tempo de meia-vida, para ver desde quando que essa radiação existia. Quando fizeram o cálculo, chegaram que a radiação existia há pelo menos 4,5 bilhões de anos. Coincidentemente, era o tempo que o George Lemaitre tinha calculado para o início da Terra. Então, ou seja, quando você liga a TV, sabe aqueles chiados? Existem restícios de radiação do início do universo. Como a teoria não tinha mais como cair, aí agora vem a questão, como é que eu encaixo a questão religiosa nisso? Antes eu vou voltar um pouquinho no tempo. Quando perguntavam para Santo Agostinho o que Deus fazia antes de fazer o universo, uma das respostas dele era, ele está fazendo o inferno para colocar lá pessoas que se atrevam a fazer esse tipo de pergunta. Uma outra resposta de Santo Agostinho, muito mais interessante, não sei se é Santo Agostinho, mas é o seguinte, não faz sentido essa pergunta. Por quê? Porque antes do universo não existia tempo, porque Deus também inventou o tempo. Então não faz sentido você questionar o que existia antes, porque você está perguntando o que Deus fazia nesse tempo, só que o tempo também não existia. Qual a resposta? Nota que para a física vem a mesma questão. O que existia antes do Big Bang? Sabe qual é a resposta? Científica? Essa pergunta não faz sentido. Essa pergunta não faz sentido, por quê? Porque no momento do Big Bang também foi criado o tempo. Espaço e tempo, olha só que eu estou casando aqui com a aula. Espaço e tempo foram simultaneamente criados no momento do Big Bang. Tanto que o Papa João Paulo, não sei se é o Paulo III ou João Paulo II, reinterpreta a Bíblia para encaixar o Big Bang. E Deus disse, faça-se a luz. O que é esse faça-se a luz? Pode ser o Big Bang. Entenderam? Então, não adianta a gente tentar... o que a religião sempre pode fazer? Diante de bases científicas extremamente sólidas, você tem a liberdade de reinterpretar para encaixar a sua crença nisso. Só que você só vai fazer isso porque você crê e você não precisa de uma prova científica. A religião não é baseada em provas científicas. Então não faz sentido a discussão. Tudo bem? Mas olha que legal. No momento do Big Bang, o que foi criado? Espaço e tempo. O
que é o resultado da ação de uma força no espaço? E trabalho produz o quê? Energia, que é uma grandeza que se conserva. A gente vai ver. O que a força produz no tempo? Momento linear, que é uma grandeza que se conserva. Então, olha que interessante. No momento do Big Bang foi criado espaço e tempo. Energia é uma grandeza que se conserva no espaço. Momento linear é uma grandeza que se conserva no tempo. Se o Einstein tivesse descoberto isso antes, não existia nada disso. Ia existir só uma grandeza só que se conserva no espaço e tempo. Massa. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então você consegue casar todas essas coisas, que é uma coisa maravilhosa. Aconselho vocês que gostam disso, abandonar o curso de engenharia e fazer o curso de física. Em relatividade, vocês verão tudo isso com mais profundidade. Tudo bem? Também analisamos mais 2 trabalhos. Agora, vamos ver se agora vocês estão bons para responder e a Thaís não me distrair, né? Não, tá certo. Vamos lá. A força-peso também realiza um trabalho. O trabalho da força-peso, agora sim, o senhor que está no celular mandando mensagem. Vocês viram que o MEC está fazendo uma lei para proibir celular dentro de universidades, né? Então, pelo amor de Deus, já vamos seguir a lei que nem existe? Vamos lá? Trabalho da força-peso também produz uma quantidade matemática. Só que essa quantidade matemática eu batizei do quê? Energia potencial. Só que não ficou legal, porque o trabalho da força-peso não ficou variação da energia potencial. Ficou o quê? Oposto. Menos a variação da energia potencial gravitacional. E se eu quiser calcular a energia potencial gravitacional, eu vou calcular como sendo mg. Se eu colocar mgy, vocês ficam chateados? Não, mas pode achar. Não pode ficar chateado. Porque o que eu estou falando? Porque eu não vou ter que calcular mediante uma integral em algum momento? Aí é legal que a integral seja, ao invés de f de x dx, como é na vertical, f de y dy, né? Fala. F de y, gente, o eixo y. Porque o trabalho da força-peso ele é na vertical, né? Tudo bem? Fala, Hugo. Pode ser delta y. Não. Essa é a energia potencial gravitacional. Não é a variação. Para variar a energia potencial gravitacional, você tem que variar a altura. Certo? Tudo bem? Então, é essa que é a questão. E aí vem o que o Paulo, né? O Lucas, perdão. Vem o que o Lucas estava falando. Se a força-peso for a força resultante, o trabalho da força-peso é igual ao trabalho da força resultante. Ou seja, a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. De que maneira que eu posso interpretar isso? Que a produção de energia cinética vem às custas. No caso, se eu perder energia cinética, e aí a matemática começa a fazer mais sentido. O que acontece durante a subida? A força-peso está realizando um trabalho, presta atenção que é só uma interpretação. A força-peso está realizando um trabalho que está convertendo energia potencial gravitacional, energia cinética, energia potencial gravitacional. Olha lá. Olha só, todo o trajeto. Uou! Minha mão realizou um trabalho que transferiu energia cinética. Não, transferiu, tanto que ele sai daqui com alguma velocidade. Não saiu da minha mão com velocidade, Thaís? Saiu da minha mão com velocidade. Então a minha mão realizou um trabalho que transferiu energia cinética para esse sistema. Quando ele perde o contato com a minha mão, passa a atuar nele apenas a força-peso. De acordo? A força-peso, durante a subida, vai pegando essa energia cinética e convertendo. A Thaís usou uma ótima palavra. Armazenando essa energia cinética na forma de energia potencial gravitacional. Quando ele chega aqui em cima, toda a energia cinética foi convertida em energia potencial gravitacional. E aí a força-peso faz o quê? Realiza um trabalho que vai liberar essa energia potencial armazenada, convertendo em energia cinética. O que você falou, Lucas? Você fez um comentário aí com o Hugo agora.
Você fez um comentário com o Hugo, que eu quero saber qual foi. Nada, verdade? Mas entenderam? Entendido? Tá certo? Nós vimos o trabalho de uma outra força. Nós vimos o trabalho da força elástica. E o trabalho da força elástica também foi um trabalho bonitão. Não, o trabalho da força elástica também produziu uma quantidade matemática. Por que nós estudamos essa quantidade matemática, Arthur? Na variação. Não. Exato. Variação. O delta é variação da energia potencial elástica. Só que assim como aconteceu na força-peso, foi uma variação negativa. Estamos juntos? E como é que calcula a energia potencial elástica? Esse K é só para indicar que ela é proporcional ao que energia cinética? Ao quadrado do deslocamento. Só que isso aqui pode ser X, pode ser Y, depende de onde que a mola está. De acordo? Pessoal, estamos juntos? Se eu perguntasse o que é energia potencial elástica? Não. Não é a produção. É produzido do trabalho da força elástica. Exato. Energia potencial elástica é uma quantidade matemática que é produzida pelo trabalho de quem? Da força elástica. E aí a avaliação é a mesma. Imagine que eu prendi, aqui tem uma mola, amarrei uma bolinha nessa mola, estiquei, agora sim, a minha mão está tentando transferir que energia para a bolinha? Cinética. Só que ao passo que eu estou tentando transferir energia cinética, Thiago, a mola está realizando um trabalho que está convertendo essa energia cinética em energia potencial elástica. Quando eu solto, aí ela converte a energia potencial elástica em energia cinética. Tudo bem? Estamos juntos? Resumido a aula? Então vamos começar a aula de hoje. Vocês não perceberam nada ainda. E isso mostra o quanto que o ensino de vocês é ruim. Por mais que vocês sejam uma turma muito boa, muito dedicada, vocês ainda estão muito no espírito de... boa, dedicado assim, ó, o professor passou exercício, eu vou resolver exercício. O professor passou exercício, eu vou resolver exercício, eu resolvo todos os exercícios. Eu vou considerar que vocês estão realmente bons a hora que vocês souberem bater o olho nas coisas e desconfiar dos resultados ou conseguir admirar determinados resultados que vocês ainda não perceberam, cara. Tá? Falei do trabalho de duas forças só. Por exemplo, o que você acha que tem de comum no trabalho da força peso e no trabalho da força elástica? Hã? Por quê? Não. Ah, tá. Esse K é de energia cinética. Esse K... Ah, tá. Vamos trocar aqui, vai. Vou trocar isso aqui por C. Tá? Mas nos livros, e acho que até no meu material vai aparecer K mesmo. Para não conferir com energia cinética, pelo amor de Deus. Opa, sensacional! Os dois trabalhos produzem uma variação negativa de uma quantidade. Certo? Vamos começar a falar desse nome aqui, ó. Forças conservativas. Hoje, na aula passada, eu passei um pouquinho de uma noção de cálculo integral, né? Só que, vamos ver, aquilo que eu passei na aula passada, do jeito que eu passei, eu sei que era complicado, mas estaria a nível de um aluno de ensino médio, né? Só usei PG, eu calculei uma integral sem falar nada de derivada. Estaria. Hoje nós vamos entrar conservativas, não, né? Conservativas, né? Conservativas, é a minha ansiedade. Vamos falar, ó. Primeira definição é aquela definição bem porcaria mesmo, que é só, sabe o que é uma força conservativa? Uma força conservativa é uma força cujo trabalho produz a variação negativa de uma quantidade matemática. Tudo bem? Se produzir uma variação negativa, só que aí você bate o olho e fala, professor, mas por que do nome conservativo? O nome conservativo deve indicar alguma coisa. O quê? A conservação, a manutenção de alguma quantidade. Tudo bem? Mas por enquanto,
Uma força conservativa é aquela força, ó, escrevam aí, é a força cujo trabalho é uma variação negativa, uma variação negativa de uma quantidade matemática. Quantidade, isso aqui é a abreviação de idade. Eu não gosto de ficar escrevendo em lousa, eu gosto mais de conversar. Certo? Portanto, até agora eu só apresentei para vocês trabalho de forças conservativas. Só que eu quero que vocês não gostem dessa explicação. Essa explicação eu estou só olhando ali e não explico a palavra conservativa. Então vamos tentar fazer uma ilustração. Vamos inventar uma determinada força. Thaís, qual é seu sobrenome? Passos? Não, sobrenome de... mais pobre ainda. Eu quero alguém que tem um sobrenome Giovana. Pelo amor de Deus, gente, se eu ver mais um teclando essa bosta desse celular, eu juro que eu vou tacar ele na parede e não há processo que faça eu pagar, porque na sala de aula não é para usar essa bosta. Não, guarda. Ó, qual que é seu sobrenome, Giovana? Aí, também, de pobre. Alguém tem... Fala. Jacob. A minha sobrinha se chama Evelyn Catherine. Ninguém aqui tem um sobrenome legal? Lucas? Não. Beneduzzi. Achamos um nome legal. Então vamos imaginar o seguinte. Inventamos uma nova força conservativa. A força Beneduzzi. Certo? Então existe a força Beneduzzi. A única coisa que eu sei é que a força Beneduzzi é uma força conservativa. Portanto, ó, é ilustração, hein? O trabalho da força Beneduzzi, eu não sei o que é, mas eu sei como ele começa. Como é que começa? Eu sei que a força é conservativa. É um menos a variação de uma certa energia. Que nome que eu vou dar para essa energia? Energia, primeiro, potencial. Porque o trabalho de forças conservativas sempre está aparecendo o nome energia potencial. Sabe o que significa potencial? De potencialidade, de poder fazer algo. Tá? Quando eu falo você tem potencial, não quer dizer que você está fazendo, você pode. E como a energia está relacionada a movimento, energias potenciais são energias de corpos que podem entrar em movimento, devido a ter energia armazenada. O corpo vai entrar em movimento se eu liberar essa energia. Então eu vou falar assim, ó, o trabalho da força Beneduzzi produz a energia potencial Beneduzzi. Certo? Tudo bem? Ela é conservativa. Então, olha o que acontece. Vamos dizer que aqui eu tenho numa caixinha uma quantidade de energia potencial Beneduzzi. Ela está armazenada. Quando eu liberar essa energia, o que vai acontecer? O trabalho da força Beneduzzi vai converter essa energia em energia cinética. Tudo bem? Só que como ela é uma força conservativa, ela também consegue fazer o caminho contrário. Ela consegue converter a energia cinética novamente em energia potencial Beneduzzi. Com a diferença que o trabalho que converte potencial em cinética é um trabalho positivo. E o trabalho que converte cinética em potencial é um trabalho negativo. Eu estou falando de energia Beneduzzi que fica mais complicado, né? Vamos falar de energia potencial gravitacional? Esquece que aqui é energia potencial Beneduzzi. Vamos imaginar que aqui é potencial gravitacional. Vamos lá. Saiu da minha mão.
Durante a subida, o que está fazendo? Quem está fazendo isso? O trabalho da força-peso está convertendo energia cinética em energia potencial gravitacional. Chegou lá em cima, o que a força-peso faz? O trabalho dela converte energia potencial gravitacional em energia cinética. Isso é uma força conservativa. Quando eu junto energia cinética com a energia associada ao trabalho de forças conservativas, eu vou chamar isso de energia mecânica. Tudo bem? Então, energia mecânica é a soma da energia cinética com as energias potenciais. Energia potencial, energia produzida pelo trabalho de forças conservativas. Tudo bem? Então, por isso que se chama uma força conservativa. Porque se eu tiver num sistema que só tem forças conservativas, a energia potencial, a energia mecânica se conserva. O senhor tinha falado uma coisa do que a energia mecânica? É a soma da energia cinética com as energias potenciais. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa. Vamos fazer outra pausa. Fala. Opa, só uma? É uma coisa que você concretizou. Então vamos lá. Por que o trabalho está fazendo sempre uma variação de energia? Matemática. A gente chegou nisso matematicamente. Tanto quando eu fiz considerando a força constante, quanto via integral. E aí, a partir disso, eu defini que o trabalho produz energia. O que você esperava? Não sei, é porque a gente está falando sempre de variação de alguma coisa. Isso, porque apareceu matematicamente. Tá. Eu tenho que... Não, você tem que aceitar, não, você tem que entender. Como que você vai entender isso aqui perfeitamente? Pegando as aulas e aí você refazendo as contas. Que aí você vai se convencer de que isso daqui não é colocado, não é imposto. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos imaginar o seguinte, pessoal, Tiagão, temos aqui um objeto de massa M. Vou colocar para atuar nesse objeto apenas forças conservativas. Por mais que eu estou trabalhando só com movimento unidimensional, todas essas conclusões são válidas para movimento em qualquer dimensão. Então eu vou desenhar forças em diversas dimensões. Tudo bem? Certo? Então aqui vamos ter, por exemplo, uma força elástica. Elástica. Certo? Fala outra força que a gente já sabe que é conservativa. Não vale a Beneduzi. A força peso é uma força conservativa. Força peso. Fale outra força aí que é conservativa. Normal não é conservativa. Não existe força centrífuga. Força centrífuga é uma força de inércia. A força centrípeta também não existe. Força centrípeta é uma resultante. É igual você aplica uma força resultante. Não tem jeito. Tá? Quando que aparece a força centrípeta? Tem 500 mil forças. Você analisa a resultante. Certo? Aí a resultante você decompõe em duas componentes. Uma paralela ao deslocamento e outra perpendicular ao deslocamento. Essa perpendicular ao deslocamento é a resultante centrípeta. Fala. A gente comentava uma vez na aula passada que a força, a gente analisa muito no R2, né? Se você vê no R3, é como se a força se passa em vários pontos ao redor. Exato, se você decompôs as três dimensões. Tudo bem? Mas vamos lá, eu quero uma outra força que vocês acham ser conservativa. Atrito. Opa, gostei. Vamos pensar se o atrito é conservativo? Para ele ser conservativo, tem que ter uma energia potencial associada. Ou seja, o atrito tem que realizar o trabalho que dissipa energia cinética e devolve. O atrito vai devolver e trazer ele de volta? Então o atrito não é conservativo. Tração também não. Nossa, que dificuldade, hein? Energia elétrica. Força elétrica. A força elétrica é uma força conservativa. Estranho a gente pagar por conta de energia elétrica se a força elétrica é uma força conservativa, né?
Oi? Ah, ótima pergunta. Quem perguntou? O Arthur? Gostei da pergunta. O Arthur perguntou assim, por que a força elétrica é conservativa? No momento, a única resposta que eu posso te dar é o seguinte, olha, ela é conservativa porque se eu calcular o trabalho dela, vai aparecer menos a variação de uma energia. E essa energia eu vou chamar de energia elétrica. Posso tentar te dar uma outra sugestão. Temos aqui uma carga positiva. Trago outra carga positiva aqui perto. Estou segurando. Para onde que ela quer ir? Ela quer ir para lá. Então aqui ela tem que tipo de energia? Potencial. Se eu soltar, vai converter energia cinética em potencial. Olha só, diferença de potencial elétrico. Tudo bem? Ok? Então, olha só se eu fosse resolver esse exercício, esse problema, não exercício, com a física 1 que vocês estão acostumados. Olha só, para vocês não perderem. Você teria que escrever quem é a força resultante. Quem é a força resultante? Como calcula a força resultante? Soma vetorial de todas as forças que estão atuando. Para não parecer ensino médio, vamos escrever assim, ó, bonitinho. Somatório, com I variando desde 1 até N, dos Fs com índice I. De acordo? Nesse caso, quantas forças eu tenho? 3 só. Por sorte, só tem força conservativa. Ah, show de bola. Então aqui eu teria a força elétrica mais força elástica mais força peso. Tudo bem? Só que ali eu teria que decompor, avaliar, cara, vai dar muito trabalho. Então eu vou fazer o seguinte. Vai dar muito trabalho? Então eu vou ter que calcular trabalho. Eu acho que é mais vantajoso. Por quê? Porque trabalho é escalar. E aí, como o Arthur falou assim, cara, eu teria que decompor em 3. Então, vamos avaliar o trabalho. Como é que ficaria o trabalho da força resultante? Não, calma. É a soma dos trabalhos. É o trabalho da força elétrica, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força elástica. Tudo bem? Então, trabalho da força resultante, trabalho da força elétrica, mais trabalho da força elástica, mais trabalho do peso. Ô, Lana, você fez uma carinha de tristeza, imaginando assim, nossa, eu não entendi nada. Não, você entendeu perfeitamente, pelo menos do que eu ouvi você sussurrar. Porque agora a gente vai colocar o que a gente sabe. O trabalho da força elétrica produz o quê? Não sabe? Perdão, o trabalho da força resultante produz o quê? Energia cinética. Então, o trabalho da força resultante é energia cinética final menos energia cinética inicial. De acordo? Aí eu vou olhando. O trabalho da força elétrica, tá, você não sabe o que ela produz. Tenta me dar um nome para aquilo que é produzido pelo trabalho da força elétrica. Tenta pensar. Energia, eu já avisei que ela é uma força conservativa. Energia potencial elétrica. Olha como que é fácil. Certo? Só que ela produz energia elétrica com a variação negativa. Eu vou colocar assim, então, ó. Energia potencial, a gente coloca a letra U. Eu vou colocar UE de elétrica. Tá? UE inicial menos UE final. Por que eu coloquei inicial menos final? Porque a variação negativa. Tudo bem? Uma variação é final menos inicial. Essa é uma variação negativa. Então, isso daqui é menos delta UE. Tudo bem? Agora tem mais. Agora tem mais o quê? O que o trabalho da força elástica produz? Energia potencial elástica. Então, mais, esse eu faço assim, já eu explico. Energia elástica inicial menos energia
elástica final. De acordo? Esse é menos delta elástica. Vou colocar aqui embaixo. Por último, não menos importante, mas vou colocar aqui embaixo, tá? Energia potencial gravitacional inicial menos energia potencial gravitacional final. Todo mundo de acordo? Viram que não tem nada de espetacular? Só que eu não gosto das coisas que estão com sinal de menos. Eu quero que tudo esteja com sinal de mais. Então, quem está com sinal de menos, eu troco o lado. Tudo bem? Eu poderia colocar aqui no módulo? Não. Eu não posso, em hipótese alguma, quem que é a minha linguagem que faz eu resolver tudo? A matemática. Me dá um sentido de eu tacar tudo em módulo. Não, me dá um... Não é porque você quer. Você não pode fazer aquilo que você quer. Porque pode, professor. Tem que ficar positivo, não tem? Por que tem que ficar positivo? Porque a energia... Em que momento... Opa, ótimo. Em que momento nas equações está escrito que a energia tem que ser positiva? Não, nenhum. A energia cinética, sim. Eu consigo matematicamente justificar que a energia cinética obrigatoriamente é positiva. Por quê? Porque massa é e velocidade pode ser negativa, mas ao quadrado. Agora, tem alguma justificativa para que a energia potencial gravitacional? Não tem. Porque o Y pode ser negativo. E a energia elástica pode ser negativa? Não, porque também tem x ao quadrado. Entendeu? Mas, assim, eu não posso colocar as coisas na minha cabeça. Eu estou construindo com vocês um conceito matemático. Eu não gosto que apareçam coisas negativas. Então, para aparecer coisas positivas, eu não posso forçar. Eu tenho que seguir regras matemáticas. Uma regra matemática que eu posso fazer é trocar os lados da equação. Tudo bem? Entendido, Thaís? Então, como é que vai ficar? KF é positivo. Fica desse lado. Igual. KI, negativo. Matematicamente, o que eu faço? Jogo para o outro lado. KI. O EI positivo, fica aqui. E esse daqui? Passo para cá. Sacou, hein, Lana? O que vai ficar? O final de um lado, o final inicial do outro. Aqui vai ficar o E elástico inicial, mais o E elástico final. Olha só. O que ficou somando do lado de cá? Do lado final. Quem que eu estou somando? Cinética, potencial elétrica, potencial elástica. Ou seja, eu estou somando energia cinética com energias potenciais. Que nome que eu dei para isso? Energia mecânica. Então, do lado de cá eu posso falar que eu tenho energia mecânica final. E do lado de lá, que eu posso falar que eu tenho? Ou seja, se só tiver forças conservativas, a energia associada ao trabalho dessas forças se conserva. A energia mecânica se conserva. Entenderam agora? Ficou mais fácil com esse exemplo? Certo, Lucas? Só que aí você dá uma olhada aqui. Cara, é muito forte isso. Se tivesse o atrito, ia aparecer em algum momento aqui o trabalho do atrito. Como eu não tenho nenhuma energia associada ao trabalho do atrito, eu indicar que o atrito está dissipando energia. E é por isso que você paga conta de energia. Força elétrica, lá na bateria tem uma diferença de potencial. Então ele tem energia armazenada, energia potencial elétrica. Converte para os elétrons em energia cinética. Vou falar o chuveiro. O que acontece na hora que ele entra na resistência do chuveiro? O atrito, bem entre aspas, porque eles são fenômenos quânticos, realiza um trabalho que pega a energia cinética e transforma em quê? Energia térmica. Quem é que realizou esse trabalho? O atrito. Consigo converter de novo esse trabalho em energia potencial elétrica? Não, então você vai ter que pagar por isso. Entendeu? Exato. Você está pagando pelo trabalho das forças dissipativas. Porque as forças dissipativas estão consumindo a energia potencial elétrica. Entendido?
Certinho? Certinho? Fácil, Lana? Não dei nem metade da aula que eu pensava em dar hoje. Já são meio-dia. Mas é porque agora, assim, por mais que eu não consiga terminar, eu quero que vocês notem um negócio. Cara, isso é fantástico. Posso começar a aula de hoje? Por incrível que pareça, que eu já falei nas aulas passadas. Só que eu reconheço que eu falei meio correndo e vocês já estavam cansados. Então, por isso, não é perda de tempo. Tudo bem? Certo? Não deixem, vocês, por favor, a mesma raiva que eu fico na hora que vocês pegam o celular para digitar alguma coisa. Não sei que você vai tirar foto. Você vai. Vai. Desespero dela. Não, eu mesmo jogo na parede. Eu fico com muita raiva se vocês não lerem o material que eu coloco lá. Porque me dá um baita de um trabalho escrever aquilo lá numa linguagem mais acessível que os livros normais. Tá? Não, o escrever no overleaf é o que simplifica. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, não é brincadeira. Cada figura que vocês veem lá, que eu poderia pegar pronta na internet, eu faço, na média, de 1h30 a 2 horas. Para fazer uma figura assim, porque eu tento fazer ela bem feita, deixar ela num tamanho legal, e para vocês explorarem ela. Tá ok? Lá, tudo isso que eu estou discutindo em sala de aula, eu vou estar discutindo lá no material. Em sala de aula vão aparecer algumas coisas que não vão aparecer lá. Por exemplo, eu acho que eu não coloco isso, embora seria legal, não coloco, porque lá tem que ser um pouquinho mais direto. Mas eu acho que eu vou acrescentar esse exemplo aqui sim. Acho que eu vou acrescentar. Tá ok? Não deixem de ler antes de resolver os exercícios. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada no material, vou dar uma olhada lá. Se ninguém começou a fazer ainda as atividades, o que eu duvido, eu vou dividir em 4. Tá? Mas eu acho que esquece que eu acho que já começaram. Outra coisa. Eu gostaria muito que vocês deixassem o final de semana, reservassem um espacinho aí para estudar física, para resolver essas atividades. Por quê? Essas atividades vão ajudar muito se você resolver elas. Pensando em entender a parte conceitual, você está estudando para a prova. Tá? Vamos fazer o seguinte. Eu não quero apagar. Vamos fazer. Vocês não estão achando... O que vocês já viram de cálculo? De integral? A gente já viu, a gente viu integral, Tá. Não, então, peraí. Então, vocês já viram que a integral... Vocês já viram... que a integral, Vocês já viram que a integral você pode calcular... Uma das maneiras de calcular a integral é a partir de antiderivadas. A gente não chamou assim, não. A gente chamou assim, sim? Então tá bom. Como que vocês chamaram? Primitivas. Primitiva é antiderivada. Primitiva vem de primeiro. Tá? Eu prefiro usar o termo antiderivada. Tá bom? Mas não está errado também, não. Não vem me falar que é o... Aliás, Lana, você pode... Não, só que vocês não estão me irritando. Vocês estão insistindo num erro que eu acho que eu já convenci vocês. A integral não é operação inversa de derivada. Entendeu? Está mais do que claro. A pessoa que me falar que integral é operação inversa de derivada, eu consigo apresentar uma integral que você não resolve, porque a função não tem primitivo. Eu vou perguntar o que é a operação inversa de calcular a inclinação de reta tangente. Se essa pessoa me... é calcular a área. Se a pessoa conseguir me mostrar que isso são operações inversas, show de bola. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Hoje eu vou, se der tempo, se não for hoje, amanhã, eu vou demonstrar para vocês. Por quê? Eu vou demonstrar para vocês da onde que sai essa ideia. Mas antes eu quero o seguinte, eu quero que vocês admirem essa ideia. Tá? Então vamos fazer uma pausa. Vamos falar o que vocês sabem de integral. Na realidade, vocês não sabem porcaria nenhuma de integral. Pelo menos o senhor sabe. Vocês sabem um pouquinho de integral simples.
Para vocês terem uma ideia, gente, na matemática existe uma área que estuda os diversos tipos de integral. Vocês conhecem a integral simples de Riemann. Existe a integral de Lebesgue. Existem trocentas outras integrais que fazem parte de uma área da matemática chamada teoria da medida. Porque, por exemplo, quando eu quero estudar probabilidade, eu tenho que saber contabilizar. Porque o que é a probabilidade? É a razão entre o número de eventos favoráveis e o número de eventos totais. Como é que eu contabilizo o número de eventos favoráveis? É um somatório de todos os eventos possíveis. Eu preciso trabalhar com integrais. Tá? Existem integral de Cauchy, existem trocentas integrais. A que vocês veem aqui é a integral de Riemann. E outra, a integral simples de Riemann. Simples porque é fácil. Só que ela é uma coisa muito bonita, cara. Ela é uma coisa muito bonita justamente porque ela relaciona duas quantidades geométricas que não parece ter relação nenhuma. O que ela relaciona? Ela relaciona área com inclinação de reta tangente. E é essa a admiração que eu quero que vocês tenham. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que eu tenho um gráfico de uma funçãozinha que eu vou chamar de f. Certo? Em termos de x. Vou fazer um gráfico aqui dessa função. Gente, olha que coisa magnífica. Que coisa tchuc-tchuc, que coisa sensacional. Gente, eu fico muito empolgado quando eu vejo isso daqui. Olha, eu vou falar para vocês. Eu fiz duas faculdades. Né? Eu fiz a faculdade de física e depois eu fiz a faculdade de matemática. Se eu tivesse feito faculdade de matemática primeiro, eu não tinha feito faculdade de física. Porque a matemática, quando bem explorada, ela te apaixona. Você fica preso nela. É assim, é aquele amor que você faz as coisas por gostar. Eu acho que o senhor não vai gostar muito disso. Eu acho que falar uma vez que isso daqui é do goleiro. Eu só escutei. Não, tudo bem. E falando que para estudar matemática de verdade tem que estudar física. Não, eu não vou ficar... primeira coisa, Thaís, vamos começar a corrigir. Eu não tenho direito de ficar bravo por opiniões de outras pessoas. Eu tenho direito de contestar. As pessoas que ficam bravas com a interpretação de outras pessoas são pessoas que têm tendências autoritárias. Você tem que entender que são pessoas diferentes que têm vivências diferentes. Eu discordo e consigo contra-argumentar. A matemática tem vida sozinha. Criptografia. E outra coisa, é um erro achar que se estuda ciência buscando aplicações tecnológicas. Que senão é a mesma coisa de achar que você estuda poesia para quê, então? Para que você estuda livros, literaturas? Se você não tem aplicação prática. A ciência se move sozinha. O que move o cientista é a curiosidade. Tá? Nunca se pensou... aí vem o engenheiro, vem outras pessoas que podem utilizar da tecnologia para descobrir novas ciências ou aplicar ciências de modo a obter tecnologia. Agora está acabando a bateria. What? Provavelmente. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se... agora foi. Tá? Deu uma olhada. Para mim, assim, não é número de aulas, é mais a questão de conteúdo. Eu vou ver se eu bater o olho e ver que não dá para eu concluir até o meio de meia, eu pago. Aí eu continuo amanhã. Tá certo? Quarta. O que eu quero que vocês notem? Olha só. Tem aqui uma função f. Desenhei uma função contínua, bonitinha. Por quê? Função contínua, bonitinha, ela tem primitiva. Então, olha o que eu estou imaginando. Ó. Isso aqui vocês têm que estar atentos. Ó. Seja, ó, eu vou falar, só que eu não vou escrever. Ó. F é uma função real. O que significa quando eu falo que f é uma função real? Quer dizer que os valores que ela assumir são números reais. Certo? Então, ó, aqui, f é uma função real. Só que uma função ela tem três coisas. Domínio, contradomínio, imagem. O que é isso aqui? Contradomínio. Certo? Contradomínio é os valores que ela pode assumir. Ó, eu estou dizendo que ela pode assumir qualquer valor aqui nesse y. Mas quem é o domínio? Opa! O intervalo fechado de A até B.
Ok? Pronto. Domínio. Tá? Então, ali está domínio e contradomínio. E a imagem? A imagem a gente faz assim, ó. O que a função f faz? Para cada x no domínio, eu pego um x entre A e B. Eu associo um valor no contradomínio. Esse valor que eu vou associar no contradomínio, ele depende do que eu peguei no domínio. Então, eu chamo que isso daqui é uma f que depende do x que eu peguei. Certo? Aquilo ali é uma representação, ó. Domínio contra domínio, lei de associação que me permite colocar a imagem. Então, quando você fala assim, ó, seja f de x a função f de x igual a x quadrado, está errado. F de x igual a x quadrado é a relação que lhe permite obter a imagem. Se a gente fosse bem criterioso, quando eu falo de função, eu preciso de domínio, contra domínio e a lei de associação. Tudo bem? Certo? Só que nesse caso, seja f tal que, prestem atenção, existe uma função f grande, tá certo? Definida no mesmo domínio, AB, e mesmo contradomínio. Então, ó, certo? Mas qual a relação entre f grande e f pequeno? Que a f grande é uma primitiva da f pequeno. Ou seja, se eu derivar a f grande, eu obtenho a f pequeno. Certo? F grande é uma primitiva da f pequena. Então, olha só, tá vendo o tanto de exigência? Estou exigindo que a f pequena tenha uma primitiva. Exista uma antiderivada. Na realidade, se existir uma antiderivada, existem infinitas. Tá aí mais um motivo para falar que integral não é operação inversa da derivada. Quando você deriva uma função, quantos resultados você tem? 1. Quando você primitiva, infinitos. Tudo bem? Ok? Então, tá aqui, primitiva. Ok? Então, se tudo isso daqui acontecer, então, olha que coisa de louco. Então, a integral de A até B de f de x dx é igual ao que mesmo? A primitiva calculada em B menos a primitiva calculada em A. Gente, não olha para isso como uma fórmula. Olha que coisa absurda que está aparecendo ali na lousa, e você não pode acreditar nisso de maneira parada. Você não pode acreditar nisso. Porque qual o significado geométrico disso aqui? Qual o significado? Qual? Área. Ou seja, área é a área delimitada pela reta x igual a b, x igual a a, pelo eixo x e pela função. Olha que área complicada. Olha que área complicada. E olha o peso do que vocês estão me falando. E aí, assim, você não pode aceitar sem o mínimo de contestação, sem averiguar. Olha aquela área amarela. Olha o que está escrito aí. Então você, você quer calcular a área amarela? Não precisa olhar para a área amarela, não. Olha só para os extremos. Olha só para o ponto B e para o ponto A. Olha o que ele está dizendo. Para você achar uma área extremamente complexa, você só precisa olhar para 2 pontos. Gente, é cabível isso para vocês? Olha só, você vem aqui, acha a primitiva nesse ponto. Olha só. Você acha a primitiva atuando nesse ponto. Acha a primitiva atuando nesse ponto. E e subtrai uma da outra que você tem a área. É razoável achar que... Só que vocês estão fazendo contas e achando que estão aprendendo pra caramba, porque você faz conta igual um idiota, né? Isso daqui é admirar a matemática.
Qual que é? Nada é estranho, isso sim. Mas é estranho. Só que a gente sabe que isso dá certo. Por que isso dá certo? Olha que coisa fantástica. Você me dividiu assim. Ó, Não, eu tô assim, tipo, uma coisa muito grande. é muito absurdo. Nós vamos acabar mais cedo. Nós vamos antes do 12:30. Não, porque eu vou mostrar por que isso aqui é verdade. Eu vou mostrar. Não dá. Eu não consigo simplesmente jogar uma equação e falar assim, acredita nisso. Eu vou demonstrar passo a passo para vocês. Você descobriu isso mesmo? Oi? Quem descobriu isso mesmo? Cara, Newton, Leibniz, simultaneamente chegaram nisso, só que com visões diferentes. O Newton não chamava de derivada nem de integral, ele falava método das fluxões e método das fluxões inversas. Cara, olha que. Não, e pior que você vai ver que o raciocínio para demonstrar isso aqui é simples. Se você sabe média, por isso o nome velocidade média, você vai ver que isso aqui é óbvio. Óbvio não. Isso aqui é assustador, mas assim, eu quero deixar vocês mais assustados ainda. Quero que vocês olhem. Olha, eu estou calculando uma área só através de 2 pontos. Só que aí vamos fazer uma pausa, que eu quero que vocês notem uma coisa super tchuk-tchuk. Pausa. Super tchuk-tchuk. Escolhe uma força conservativa aí, vai. Força, peso. Ótimo, gostei. Vamos imaginar que aquele aluno que chegou na aula atrasado, ele só decorou as fórmulas. E esse aluno tem que calcular o trabalho da força-peso. Uma das maneiras que esse aluno vai calcular o trabalho da força-peso é isso aqui, ó. Ele vai calcular a integral. Desde um y inicial até um y final. Não é isso que ele vai fazer? E aí ele vai colocar aqui o peso. Vamos fazer o da força elástica? A conclusão é a mesma, mas é que aqui eu vou ter que fazer uma forçadinha de barra, que eu não quero fazer. Tudo bem que se eu fizer, vocês nem iam perceber, mas eu quero ser justo. Tá? Vamos fazer da força elástica. Vocês vão ver que da peso é a mesma coisa, tá? Então seria desde a posição inicial até a posição final, de força elástica. Posso escrever só F? Não, F. A força elástica, a qual depende de X, dx. Não é isso que o aluno faria? Só que o aluno também lembra de uma outra coisa. Ele lembra que o trabalho da força elástica produz o quê? Energia elástica. Só que como ficaria? Menos a variação da energia elástica, certo? Então eu vou colocar menos a energia elástica final, menos a energia elástica. Não gostei. Eu vou escrever assim, ó. Menos a energia elástica calculada no X final, pode ser? É a mesma coisa, né? Tudo bem? Menos a energia elástica calculada no X inicial. Gente, se vocês não conseguem admirar isso, vocês estão no curso errado. Olha o que acontece com o trabalho da força elástica. Assim como a integral, o trabalho da força elástica independe do que acontece no meio. O trabalho da força elástica está dependendo do quê? Só do inicial e do final, igualzinho uma integral. Cara, não fosse esse sinal de menos, isso aqui seria igualzinho. Dá uma olhada aqui. Não vou falar mais em termos físicos, vou falar só em matemática. Olha o que diz a matemática. A integral de uma função em um intervalo é simplesmente a diferença da primitiva dessa função nos respectivos intervalos. Tudo bem? O trabalho da força elástica, que é uma integral,
é simplesmente uma diferença das energias nos respectivos intervalos. Perceberam que existe uma simetria entre essas coisas? Qual a relação entre essa função e essa? Qual a relação entre essa função e essa? Qual a relação entre o f grande e o f pequeno? Se eu derivar o f grande, respira fundo. Se eu derivar o f grande, o que você espera que aconteça aqui? Se você derivar a energia, não, porque não está igualzinho. Qual que é a diferença de um para o outro? Sinal negativo. Não, eu não acredito nisso. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Só fazendo a comparação. Dá uma olhada. Estou dizendo que se eu derivar relativamente à posição, a energia elástica e colocar um sinal de menos, eu vou ter a força elástica. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Não. A energia. Porque aqui não tem... Ó, eu estou comparando com o de cima. O de cima apareceu isso. Qual a relação entre esse e esse? Se eu derivar, eu tenho esse. Então, eu fiz a mesma coisa. Só que eu precisei colocar um sinal de menos. Entendeu, Arthur? Arthur, fala qual que é a fórmula da energia elástica. K vezes X ao quadrado. Sobre 2. Deriva. Em relação a X? É. Fica 2K. Na verdade, fica K vezes X. Põe o sinal de menos. Menos K. O que é menos que a X? A cor de baixo. Olha. Que sensacional. Olha que sensacional. Vamos fazer um teste, que eu não acredito. Teste. Menos a derivada relativa a x de C, não é K, porque K vai confundir. Energia cinética. Não, vocês estão corretos, não estou tirando sarro, não. Quanto que dá se eu derivar? O 2 toma. E aí vai ficar o quê? Menos Cx. Cara, olha que sensacional. A derivada da energia elástica com sinal oposto da quem? A força elástica. Vamos tentar mais uma? Porque isso daqui não é possível que isso seja verdade. Ó, mais um teste. Outro teste. Ó, Giovana, esse teste é para você que ficou perdido aquela hora, tá? Vamos imaginar, minha amiga Giovana, que aqui tem o eixo Y. De acordo? Aqui está uma posição Y inicial. O Y final eu vou deixar simplesmente como Y. Tudo bem? Quanto que é a energia potencial? Me fala uma fórmula. Não precisa nem do Y inicial. Me diga aí uma equação para energia potencial gravitacional. Primeiro eu sei que ela vai depender de Y, certo? Quanto que é a energia potencial gravitacional? mgy. Tudo bem? mgy. Todo mundo de acordo? mgy. O que eu estou achando? Que se eu derivar a energia potencial, qual que é? Que a derivada da energia potencial tem que dar força. Vamos calcular a derivada. Eu marco o sinal trocado, né? Então vamos calcular menos d, só que agora é dy, da energia potencial. Meu povo, o menos eu vou colocar. Deriva mgy com relação a y. Mg que é quem? Peso. Isso é uma força conservativa. Forças conservativas são aquelas forças cujo oposto da derivada, você tem o sinal da força. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. A pergunta que você, mas por que oposto? Olha como que a natureza, a gente fez tudo matemático, mas a natureza se comporta de uma maneira... Você sabe por que do sinal de menos? Porque as forças conservativas sempre trabalham de modo a diminuir o movimento espontâneo, é sempre no sentido de diminuir a energia potencial. Pega a força-peso.
espontaneamente, para onde ela vai? Para baixo, o que acontece com a energia potencial? Diminui. Por isso do sinal negativo. O movimento espontâneo de uma força conservativa é sempre no sentido de diminuir a energia potencial. Tá? Então, uma força conservativa, ela é uma força... Tá certo. Cuja derivada, com sinal oposto, gera força. Se a gente fosse... Esqueci o sobrenome, Lucas. Beneduzzi. Se a gente fosse fazer, eu poderia dizer que a força Beneduzzi é menos a derivada, força Beneduzzi, menos a derivada da energia potencial Beneduzzi. Certo? Mas, cara, olha que bonito. Admirem aqui a questão da integral, que é isso daqui a fonte, tá? Na realidade, aí eu vou corrigir isso daqui na aula que vem, porque eu estou fazendo em uma dimensão. Na realidade, Lucas, a força conservativa, ela é menos o gradiente da energia potencial. Gradiente é a derivada tridimensional, lembra? Nós estamos trabalhando em uma dimensão só. Só que podem atuar em 3. Então, você tem que calcular a derivada em 3 dimensões. Essa derivada em 3 dimensões, a gente chama de gradiente. É que aqui está mais simplesinho, que eu estou trabalhando em uma dimensão só. Tá? Então, uma força conservativa é menos um gradiente. Quer uma outra definição de força conservativa, que é essa que eu mais gosto? Quer uma outra definição de força conservativa? O que acontece com a integral mesmo? A área só faz depender do final e inicial. Independe do que acontece no meio. Aqui também, né? O trabalho de uma força conservativa independe do caminho. O trabalho de uma força conservativa depende apenas do quê? Da posição inicial e da posição inicial do deslocamento. Tudo bem? Então, uma força conservativa é aquela força... Temos trocentas definições de força conservativa. Força conservativa, força que o trabalho independe do caminho. Força que o trabalho só depende da posição inicial e final, da variação da posição. Uma força conservativa é aquela força que é menos o gradiente da energia potencial. Força conservativa tem ela associada a uma energia potencial. Tudo isso a gente vai chamar de força conservativa. Força conservativa, Tiago, é aquela que mantém constante a energia mecânica. Todos esses são sinônimos. Quando vocês chegarem em cálculo 3, vai ter mais um. Força conservativa é aquela força irrotacional. É uma força que o rotacional é nulo. Certo? Ela não tende a fazer os corpos girarem. Certo? Tudo bem? Por hoje,